quando essa pessoa consegue controlar o consumo de álcool, você fique se questionando se não é falta de vergonha na cara, ou se, poxa, se ele simplesmente se esforçasse mais, ele poderia beber sem exagerar. Né? Você já teve esse tipo de pensamento? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como ajudar quem você ama a controlar o consumo de álcool. Talvez você seja uma dessas pessoas que eu recebo muitas perguntas sobre essa questão. Como, Vitor, eu tenho aí o meu familiar, ele bebe de uma forma exagerada, ele diz que quer controlar, mas ele não controla. Como é que eu posso fazer para ele controlar? Porque eu queria que ele bebesse como outras pessoas, né? Toma lá uma dose, 2 doses e para, né? Toma lá uma latinha, 2 latinhas, para, uma taça de vinho e para. Mas você fica talvez se perguntando por que essa pessoa não consegue, ou por que ela não controla? E talvez você vá além, né? Me conta aqui se isso já aconteceu com você, se isso já passou pela sua cabeça. De que você acha que às vezes essa pessoa quando essa pessoa consegue controlar o consumo de álcool, você fique se questionando se não é falta de vergonha na cara, ou se, poxa, se ele simplesmente se esforçasse mais, ele poderia beber sem exagerar. Né? Você já teve esse tipo de pensamento? Comenta aqui para eu saber. Ou às vezes você pode pensar, Vitor, olha, a pessoa que eu vejo, né, a pessoa que eu amo, que bebe demais, já que ela consegue controlar às vezes, eu entendo isso como beber ser só uma escolha. Né? Porque talvez você possa achar que uma pessoa que em algum momento ou algumas situações ela consegue controlar o consumo de álcool, isso seja a prova de que não é um problema com álcool real, de que não é um alcoolismo. Porque, veja só, aquele dia e aquele outro dia, e você aí vai enumerando exemplos de dias em que essa pessoa conseguiu controlar o consumo de álcool. Só que nesse vídeo eu vou te explicar como é que essa parada acontece, como é que isso funciona, o que isso significa e como é que você pode avançar e ajudar essa pessoa que você ama a controlar o consumo de álcool. Tá bom? Nesse vídeo eu vou te falar de algumas situações diferentes e vou te dar caminhos de como fazer isso acontecer. Primeira coisa que eu quero te dizer é que uma pessoa não precisa ter alcoolismo para ter um problema com álcool. Perceba, escute bem. A pessoa que você ama não precisa ter alcoolismo para ter um problema com álcool e você achar que algo precisa mudar e que essa pessoa precisa parar de beber. Ela não precisa ter alcoolismo. O álcool pode trazer inúmeros problemas sem a pessoa ter a doença, dependência do álcool, vamos dizer assim, né? Ou, de uma forma mais técnica, o transtorno por uso de álcool, certo? O transtorno de uso de substâncias álcool. Porque é o seguinte, o álcool, mesmo quando ele não é num padrão de dependência, ele pode causar, e principalmente nessas situações em que a pessoa não modera, né? Porque se a pessoa beber de uma forma moderada, ela vai ter riscos, principalmente se ela se expor a certas situações como dirigir ou até mesmo a longo prazo, né? Ela vai ter maior risco de ter várias doenças, né? Porque não existe dose saudável de álcool. Mas o exagero, né? Quando a pessoa passa de determinado limite, e a gente tem aí algumas variações na literatura, mas a gente pode levar como uma base que um exagero de álcool seja o consumo maior do que, né, 4 ou mais doses para homens e 3 ou mais doses para mulheres numa única ocasião. Se a pessoa passa disso, a gente colocaria como um beber exagerado, um beber problemático, episódico, ou um binge drinking. Aí o que acontece? Nessas situações, qualquer pessoa tem risco aumentado de ter comportamentos problemáticos. Desde brigas, acidentes, discussões, desde decisões impulsivas, desde de outros problemas por conta daquele exagero de álcool, né? Às vezes você olha uma pessoa que bebeu, tá bebendo a tarde inteira, e você elege, ou por alguma razão você tenta naquele momento ir conversar com aquela pessoa para resolver alguma situação. E ela não vai ter tantas condições de conversar com você da melhor forma possível, e talvez dali possa surgir uma briga, certo? E aí o que acontece? E pode ser que nem sempre que a pessoa... Só que daí tem uma coisa, cuidado com isso.
Não é toda vez que a pessoa exagera que vai dar certamente um grande problema naquele momento. Isso não significa nada. Né? Às vezes a pessoa leva muito ao pé da letra e fala, olha, mas... E você, principalmente se você tenta argumentar com o alcoolista que você ama, que se essa pessoa... Que, olha, você quando exagera, você fica chato. Aí o dia que a pessoa não ficou chata, ou o dia que a pessoa não fez aquilo que te incomodava, ela vai usar isso como um argumento para dizer para você que não, isso não acontece 100% das vezes. E aí vai virar um cabo de guerra. Me diga se isso já aconteceu com você. Então, eu vou te falar mais adiante o porquê que não é interessante você argumentar, mas já vou te dizendo que não é interessante você ir lá e falar para a pessoa, olha, você, quando exagera, você... Porque essa linha de exagero, quando exagera, você é um chato, você é um problema, porque a linha do exagero, ela é muito cinza no dia a dia. Essas quantidades que eu te falei, elas são quantidades que a maior parte das pessoas que bebe, né, passa. É comum, não é normal, mas é comum que as pessoas exagerem. E não é sempre, todas as vezes, que traz um problema, mas sim, é um risco aumentado e sim, se torna um problema principalmente quando isso passa a ser recorrente, ou enfim, não interessa. Se para você isso é um incômodo, e isso já é suficiente para você desejar que essa pessoa que você ama e tomar ações para que isso aconteça dentro daquilo que você tem direito de fazer para que essa pessoa pare de beber, e você pode fazer mesmo nessas condições e pode conseguir fazer quem você ama parar de beber, mesmo quando não é um problema extremo. Certo? Quando eu falo que beber, perder o controle do consumo de álcool é um problema, né, comum e é um dos sintomas do alcoolismo, tem gente que custa muito acreditar. Custa muito acreditar porque pensa que o exagero do álcool é simplesmente uma escolha, o exagero do álcool é uma coisa normal. E aí, quando vai comparar com outros tipos de substâncias em que uma pessoa exagera e continua usando aquelas substâncias mesmo tendo problemas, a maior parte das pessoas enxerga muito claramente. Eu vou te dar um exemplo. Se você fica sabendo, ou até convive com alguém que usa alguma outra substância psicoativa menos legalizada que o álcool, como por exemplo um psicoestimulante em pó, a farinha, né? Eu estou tentando evitar a palavra para não ser, para a rede social não me cancelar, mas vamos dizer assim, cocaína, crack. Então quando alguém tem um problema com pedra ou com farinha e, sei lá, começa a perder o controle e perde um emprego, e perde uma casa, e vai colecionando perdas. Muita gente olha para isso e percebe, olha, isso é um problema, olha, essa pessoa tem um problema, isso não é normal. Agora, quando a pessoa começa a perder as coisas, que na maior parte das vezes começa por coisas não tão óbvias, como começa a desgastar o relacionamento com filhos, começa a ter um rendimento não tão bom no trabalho, começa a ter um lazer muito monótono, no sentido de sempre tem álcool envolvido, é sempre a mesma coisa, a pessoa exagera e perde o tempo da vida dela bebendo, as pessoas olham e pensam, não, aí, já que a substância psicoativa, né, a droga, é o álcool, parece que quando a pessoa exagera, parece que quando a pessoa tem problema, aí é só a escolha dela. Tá entendendo? Tem a ver, em outro momento a gente pode até falar mais sobre isso, com questões culturais, mas eu quero te arrancar dessa bolha de ilusão, que faz parecer que o álcool é tranquilo, que faz parecer que o álcool é seguro. A gente tem estatísticas, né? Uma das maiores referências de psicofarmacologia, quer dizer o quê? De estudos, né? Um dos maiores livros-texto de referência de estudos sobre substâncias psicoativas, incluindo medicamentos, é o Steven Stahl. Ele tem um livro em que ele demonstra um gráfico, né, baseado em vários estudos populacionais, em que ele demonstra pra gente a quantidade de pessoas que viram dependentes de uma substância depois que elas experimentam. Cocaína está em torno de entre 15% a 20%. E o álcool também. Não é tão diferente assim. É grave, é frequente, só que é maquiado, é escondido. E aí você olha para a pessoa que você ama e você vê ela perdendo o controle da bebida e tenta insistir para que ela segure isso,
E aí ela não consegue. E aí vira um ciclo. Eu vou contar para você uma história de uma aluna minha que aconteceu e talvez você se identifique, que te ajude a entender esse conceito que eu estou te trazendo e onde é que eu quero chegar com esse raciocínio. Essa minha aluna, ela passou literalmente mais de 20 anos de casamento tendo atritos com o esposo por causa do álcool. E mais de 20 anos, olha o poder de uma informação que depois de um tempo você percebe que como simples, mas não é óbvia para todo mundo. Ela passou mais de 20 anos, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem noção das coisas, só que como esse assunto ele não é muito divulgado, o que acontece? Toda vez ela tinha um atrito com o marido dela, e eu vou contar uma situação em particular para ilustrar isso, que é um dia eles foram numa viagem, num desses resorts, né, desses hotéis com all inclusive e uma série de né, comida, bebida à vontade e tal, estavam comemorando um momento de lazer deles, um descanso merecido que eles tiveram naquele ano. E aí à noite eles iam jantar, era um jantar especial, era um dia especial para eles, e ela fez um pedido para o marido. Meu marido, hoje é um dia especial. Eu gostaria que quando a gente for começar a beber aquele nosso vinho preferido, a gente ficasse em 2 taças, para a gente poder ter uma noite boa, uma noite agradável. E aí o marido falou, olha, eu vou atender o seu pedido, tudo bem, eu não exagero, não tem problema, eu paro quando eu quiser, eu não tenho esse problema, eu posso controlar, nem precisava falar, naturalmente. Aí, na hora do jantar, o marido dela passou de 2, passou de 3, passou de 4, passou de 7 taças. E ela foi ficando frustrada, brigou com ele, brigou até com o garçom. E aquilo arruinou a noite dela. E ela, a primeira vez que a gente estava conversando, e ela não entendia por que aquilo tinha acontecido. E ela achava que o marido tinha sido altamente insensível, mentiroso, que ele tinha sido falso, que ele tinha feito uma promessa e depois descartado por falta de respeito a ela. E ela me contou além, talvez isso aconteça na sua família também, de alguma forma, nem que seja outro tipo de relacionamento. Esse caso em específico do esposo dela, ela ficava muito brava com ele, isso, imagina, acontecia muito recorrentemente. E ela ficava dias brava com ele, frustrada, reclamando, né, um pouco interessada em conversas, assim, dando um gelo nele mesmo. E ele, talvez isso aconteça ou não na sua família, ele tentava parecer mais legal nos próximos dias. Ele começava a limpar mais as coisas. Se estavam em casa, ele começava a limpar o jardim, ele começava a cuidar mais das coisas, ele começava a caprichar. Era uma coisa que não era falada, mas é óbvio para quem está vendo de fora, né? Naquele momento não era para ela, mas que era uma maneira dele tentar reduzir o problema que ele causou. Isso é uma forma suficiente? Talvez não, pode ser uma forma até meio boba, ou pode ser até uma forma não suficiente, claro, não resolveu o problema dela e não né, continuava acontecendo, mas isso demonstrava, e não que precise demonstrar sempre, mas se você vive uma situação assim, isso é uma demonstração meio atrapalhada, mas é uma demonstração de que a pessoa não estava de sacanagem pura e simplesmente. Né? Não é a única forma de demonstrar isso, mas essa era ela não conseguia enxergar isso porque ela estava tão envolvida no ódio, na raiva, se sentindo desvalorizada, se sentindo rejeitada muitas vezes. E ela não se percebia como aquilo era um problema real que estava acontecendo. Ela ficava pensando que era simplesmente uma situação, uma trouxa. É o cara, porque o discurso violento que a sociedade traz e emburrecedor, o discurso estúpido, violento e emburrecedor que a sociedade tem, dessa coisa, essa coisa que faz a indústria do álcool ganhar como se fossem diamantes de sangue, que leva você a ter conceitos errados, ela coloca como se beber álcool é coisa de otário. Quem exagera é o otário. Quem exagera é culpa do indivíduo.
E aí você vai lá, você pensa isso da pessoa, do seu familiar, então, e faz o quê? Separa, segrega, marginaliza. E aí todo mundo ao redor vai olhar e vai pensar, não, tá certo. Tá certo. Tá entendendo? E aí o que acontece? Como se fosse na savana um leão, não sei se você já ouviu essa minha metáfora. Como é que os leões caçam? Se eles pegam uma manada de gnus, né, que é como se fosse uns boi grandão assim, um leão não consegue com uma manada de gnu. Nem um bando de leão consegue, porque a manada de gnus são enormes, esses programas de natureza. Eles não avançam na manada. Eles não conseguem nada com isso. Um protege o outro e já era. Agora, eles afastam, eles pegam algum que está mancando um pouco, ou pega o pé de um, para ele começar a ficar para trás da manada, e ele começa a afastar, os leões começam a afastar o gnu da manada para poder destruir ele completamente. Porque isolado, ele vira presa fácil. É isso que o alcoolismo faz com a pessoa. E é muito sedutora a ideia de olhar para a pessoa, porque ela está fazendo muita coisa errada. Por exemplo, o marido dessa minha aluna, sacaneou um momento que era especial. É fácil olhar e apontar o dedo e até todos dariam razão. É um erro, foi um erro. Foi uma droga de jantar. De fato. Agora, se a gente olhar mais profundamente, a gente vai perceber que existe ali uma dinâmica em que a esposa não tinha percebido uma coisa que talvez para quem é mais avançado é óbvia, não é para todo mundo. Por isso tem que repetir o óbvio. E se você me acompanha e às vezes você me escuta repetindo alguma coisa, saiba que isso é intencional. Porque tem coisas que só com a repetição você ganha clareza. Só com a repetição você torna aquilo mais óbvio no seu dia a dia. Para você não sair de uma live, de um vídeo, de uma aula e não lembrar disso e não usar isso no seu dia a dia. Não faz sentido isso. Então por que uma pessoa não consegue controlar o consumo de álcool? Pelo seguinte, no nosso cérebro, a gente tem áreas responsáveis por coisas diferentes. Só para você entender. Por exemplo, aqui atrás, no nosso lobo occipital, né, aqui na nuca, na parte do cérebro, né, é a área responsável pela visão, você acredita? Se uma pessoa tem uma lesão, um trauma, um acidente que estrague, machuque essa parte aqui de trás, ela não consegue enxergar, porque os sinais da visão, eles chegam até o topo, até o fundo do cérebro, e é ali que interpreta a visão. Então, a capacidade de enxergar tem a ver com a integridade dessa área do cérebro. Várias áreas do cérebro têm funções diferentes. Tá? Não é preciso, tem algumas que mudam, outras, mas de uma forma didática a gente pode entender que áreas diferentes têm funções diferentes. Nós temos uma área no nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, é aqui atrás da testa, que é uma área mais racional, vamos dizer assim, é uma área mais envolvida com planejamento, com tomada de decisões, é onde acontece o equilíbrio, o julgamento de uma situação, a avaliação de uma série de estímulos e a pessoa vai tomar uma decisão final que vai se manifestar por um comportamento. Essa área, ela vai processar essas informações e vai e vai levar o comportamento para determinados lugares, ou vai produzir alguns comportamentos e outros não, baseados num jeito que o cérebro estiver funcionando. E um dos estímulos para que o cérebro, por exemplo, queira beber é uma área um pouco mais abaixo, que é aqui, que é o sistema de recompensa cerebral. A gente pode chamar isso também de a parte do estriado ventral, a área tegmentar ventral, núcleo accumbens, que são áreas que vão estar ligadas à amígdala, que eu te falei outro dia, que tem a ver com medo. Não precisa se apegar aos nomes, é só para te dar o contexto aqui. Depois eu vou voltar a explicar o que significa isso. O que acontece? O álcool ativa essa área de baixo aqui, quando ativada, ela tira a força da área de cima. Então, o acelerador estoura, o freio fica fraco. Pensa, o carro começa a dar um arranque e o freio estourou. O que vai acontecer? Vai bater no muro. Tá entendendo? O acelerador vai e o freio estoura. Vai bater no muro. Tá entendendo? Esse é o jeito, o álcool ativa essa área, o estriado ventral. Dependendo da situação e da quantidade e da gravidade do alcoolismo, já uma dose muito baixa já vai para o estriado dorsal, que é ali perto, que entra na parte da compulsão e leva a pessoa para áreas motoras que fazem ela tomar ações com muito pouca participação do controle.
da capacidade de controlar aquilo ali. Então é como se fosse assim, pega um caminhão descendo uma ladeira com o freio estragado. Imagina que a ladeira são os primeiros goles de álcool e o caminhão é aquele cérebro. E o freio do caminhão é o córtex pré-frontal. Imagina que o freio do caminhão está estourado. E aonde que é estourado? A gente vê isso, tem alguns estudos que são muito interessantes, que no ser humano isso é um pouco mais difícil estudar. A gente consegue ter extrapolações, né? Algumas mais bem elaboradas, outras um pouco menos. Mas uma muito interessante que a gente tem é um estudo que saiu em 2019 na Biological Psychiatry, um estudo da Lindsay Halliday, que mostra o quê? Um estudo com ratos. Porque assim, todo mundo tem alcoolismo? Não, o alcoolismo ele é uma modificação do jeito que o cérebro funciona. Um mecanismo chamado neuroplasticidade, que é o quê? Os nossos neurônios, eles continuam se modificando ao longo da vida. E aí, conforme a gente vai tendo determinados comportamentos ou ingerindo determinadas substâncias, isso influencia o nosso cérebro a criar certos caminhos, a ter ligações mais fortes em alguns lugares, mais fracas em outras. Então, o nosso cérebro e o jeito que os neurônios são conectados é como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. É como se fosse aquilo que a gente estimula, como se fosse um músculo. Agora, tem algumas modificações e assim, por exemplo, se cria uma memória. Né? Se você aprende uma coisa nova e a gente for avaliar lá algumas áreas do seu cérebro como o hipocampo, ele vai estar maior do que estava antes de você aprender determinada habilidade. Agora, outras áreas que mudam, por exemplo, quando uma pessoa desenvolve alcoolismo, existe um tracto, quer dizer o quê? O cabo de um neurônio que ligaria o córtex pré-frontal ao núcleo accumbens. Isso é o freio. Esse é o freio. Por quê? É como se fosse o córtex pré-frontal ligando o núcleo accumbens. Deixa eu te trazer isso para uma linguagem muito, muito clara. É como se esse fio, vamos dizer assim, esse tracto, né, que é um axônio que vai ligar nesse outro neurônio aqui do núcleo accumbens, esse fio aí é como se fosse uma pessoa que começou a beber e daí tá lá, que legal, vamos beber, tá legal, que divertido, vamos continuar, vamos pra frente, vamos continuar, tá massa, não tem problema, tá legal. Só coisa positiva, né? Só impulso, esquece o resto, esquece tudo. Só enxerga aquilo naquela hora. Mas, quando isso acontece, que você está gostando muito de uma coisa, tem um lugar que você está gostando muito, tem uma situação, um comportamento que você está gostando muito de fazer. Para uma pessoa que não tem um problema, por exemplo, de alcoolismo, é como se viesse uma voz na cabeça dela que dissesse assim, deu. Opa, deu, para aí, chega, vambora. Já deu. E aí vem uma clareza de que já deu, foi suficiente, mesmo já com um pouco de efeito do álcool, e vem uma sensação de que já deu. Porque são coisas diferentes. Se você mistura a clareza com a sensação, vira um comportamento. Uma pessoa que tem alcoolismo, esse freio, esse tracto que vai do córtex pré-frontal na região medial para o núcleo accumbens, está fraco. Eles avaliaram isso dando choque em ratos. E daí viram que o rato que bebia álcool e tomava choque, o rato normal parava de tomar álcool se ele tomasse choque enquanto estivesse bebendo álcool. Porque era uma coisa muito desagradável. Ele ia beber álcool e dava um choque na pata dele. Os ratos que tinham problema com o alcoolismo não paravam mesmo quando começava a sair cheiro de pele queimada. Quer dizer o quê? Ele estava se ferrando, estava ruim, e ele não conseguia parar com aquilo ali. Continuava bebendo, já era loucura. E continuava bebendo. Aí viram que o cérebro desses ratos que continuavam bebendo tinha essa alteração, tinha esse fio mais fraco. Então, como é que você vai exigir que uma pessoa tenha um comportamento de controlar o consumo de álcool se ela tem uma alteração neurobiológica? Se o freio do cérebro dela, para aquela situação, naquele contexto, não funciona tão bem. É como se você estivesse pedindo para uma pessoa que não mexe as pernas, uma pessoa que é cadeirante, olha, vamos caminhar. Pô, não consegue, não está funcionando.
Eu sei, talvez seja muito mais complicado você entender, mas eu espero que agora esteja ficando mais claro, porque a função daquela parte do cérebro era para frear o comportamento. Assim como a função das pernas é caminhar, por exemplo. Então, quando você olha que a pessoa está tendo um determinado comportamento, você está vendo uma manifestação do jeito que o cérebro dessa pessoa funciona naquele contexto. É assim que um comportamento acontece e é assim que o comportamento de bebê acontece. Vitor, mas e aí? O que acontece? Esse jeito de funcionar do cérebro de bebê, depois que começa a beber, a pessoa perde o controle, ele é como se fosse uma memória de procedimento, é como se fosse andar de bicicleta. O cérebro dela mudou e o cérebro dela não volta atrás, não tem como apagar memórias desse tipo. Você pode enfraquecê-las ao longo do tempo. Igual a academia. Se uma pessoa treina academia, vai bem, se desenvolve, se alimenta bem, certinho, treina durante 15 anos. Para de treinar durante 5 anos. A hora que ela volta a treinar, ela não começa do zero. Tem uma coisa chamada memória muscular. E tem a ver também com neurônios, tem a ver com os nervos e com os músculos. Você entende? Com o cérebro também acontece uma coisa parecida. É como se tivesse mais adormecido. Mas se a pessoa começa a beber, não vai rolar. Vai ser muito mais rápido para ela perder o controle. E pode ser que algumas vezes ela consiga controlar. Porque além desse mecanismo, existem outros mecanismos de controle do consumo de álcool numa situação. Um dos mecanismos não é que força... Uma coisa que um erro comum é pensar que dá muito peso para a força de vontade. O alcoolista, quando pensa isso, ele se ferra. O familiar, quando pensa isso, ele também se ferra e sofre. Porque a força de vontade, ela é cara. Ela exige muito da gente. Pra você ter uma noção, perceba, quanto mais fácil é você ter força de vontade se é de manhã e você dormiu bem. E quanto difícil é ter força de vontade mais à noite e se você dormiu mal. Se você não comeu direito. Porque a força de vontade ela exige muita energia. Então, e as pessoas quando exigem demais da força de vontade, elas vão tender a se dar mal. Então não é a força de vontade, é a estratégia. Não é você tentar controlar o seu comportamento. Vou fazer dieta, eu adoro pizza, vou no rodízio de pizza todo dia. Cara, vai ser uma hora que... aí você vai dizer que a carne é fraca. Mas não é que a carne é fraca, é que você está se colocando na jaula do leão. E às vezes você espera que a pessoa que você ama que se coloque na jaula do leão, ela comece a beber. E aí você fica frustrada e acha que a pessoa, por exemplo, essa minha aluna, ela ficava decepcionada com o marido. E olha o efeito colateral disso. Ela não era só no relacionamento, ela levava ele e ela própria acabava nutrindo a ideia de que, duas ideias, o álcool é necessário, o álcool é fundamental na vida, viver sem álcool é uma merda, desculpa a palavra, viver sem álcool é uma coisa muito ruim, e a segunda é, você pode controlar o consumo de álcool. São duas ideias que se complementam para a pessoa ter muita dificuldade de reavaliar o jeito que ela bebe. Junta isso com a briga que acontece nesses momentos. Aí fica chateado. Aí o álcool vira uma válvula de escape até para quando ele quer ficar um pouco sozinho. Aí quando eles se desentendem, ele vai ter fissura. Sem ela perceber que isso é um ciclo. Ela odiava esse ciclo. Mas ela não se dava conta o quanto ela estava absorvida nesse ciclo, que é o ciclo do alcoolismo, em que ela sentia raiva, frustração, sobrecarga mental e alimentava ideias como essas, de que ele iria ser capaz de controlar o consumo de álcool, e a segunda ideia é de que o álcool é necessário. Me conta no chat aqui, quanto de 0 a 10, ou quantos por cento você acredita que o álcool é necessário para que a vida seja boa? Sinceramente, me conta aqui no chat. Hoje, nesse momento, nesse segundo, quantos por cento você acredita
que o álcool é necessário para que a vida seja satisfatória, seja boa, seja uma vida suficiente. Você compreende que esse pensamento, de quanto mais forte ele estiver, mais difícil vai ser para uma pessoa reavaliar o consumo dela de álcool? Por quê? E outra, qual é a verdade, Vitor? A verdade, ela vai ser, ela é discutível, sempre. Ela é discutível. Agora, quando você coloca assim, ó, para mim, beber moderado é muito importante. E aí, eu quero falar pro meu marido que perde o controle para que ele pare de beber. Mas eu não vou parar de beber. Porque, para mim, beber é uma coisa muito importante na vida. Você percebe o que acontece? Você consegue perceber? Vitor, mas o problema é ele que se lasque. Tá, é uma forma de pensar. Mas depois, quando você... eu espero muito que se alguém que te ama e tem uma relação significativa com você, não tenha o mesmo pensamento no momento em que você precisar de ajuda. Eu espero que isso aconteça. Porque a gente vai colher relacionamentos que a gente alimenta, da forma que a gente alimenta, né? Não é necessariamente você agora virou babá e a pessoa é um bebê, não é isso. Mas eu acredito que é importante a gente entender as coisas, né? E daí tomar decisões a partir disso. Mas quando você coloca o quanto o álcool é importante... Vitor, uma pessoa me mandou uma mensagem recentemente, quase sempre acontece. Vitor, olha só, eu fiquei um pouco intrigada quando você me disse que na Semana ACA, né, você vai fazer esse evento em que você vai mostrar sobre como fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E eu assisti um vídeo em que você dizia que uma das coisas que pode ser muito úteis, e agora estou te explicando por quê, é você parar de beber mesmo que você não tenha um problema com álcool. E a pessoa me disse, mas Vitor, e se eu fizer esse enorme sacrifício? Eu não tenho problema nenhum com álcool, Vitor. Eu só bebo moderado, eu não tenho nada demais. E se eu assumir esse sacrifício, se eu me privar dessa maravilha, dessa coisa necessária na vida, Vitor, e não dar certo, aí eu vou ter jogado anos da minha vida fora? Eu duvido, ela não se deu conta, essa pessoa, de que ela estava dizendo que não beber é jogar a vida fora. É forte. É forte. Tinha um dos casos que mais me marcou. É uma aluna minha que queria ajudar o irmão, que tinha um problema de álcool e outras coisas, até num nível grave. E o irmão dela tinha um problema tão grave que ele não tinha mais onde morar e ela resolveu aceitar que ele morasse na casa dela. E conforme a gente foi trabalhando, assim, ela queria... Então, poxa, ela, no meio dos sentimentos de querer ajudar e ao mesmo tempo sofrer, se preocupar com aquilo, mas ela queria entender qual era a melhor forma de ajudar o irmão dela para tentar sofrer menos. E aí, uma das coisas que a gente estava conversando era sobre a importância, né? Ou sobre a consequência de ter álcool na casa. Ela tinha lá na casa dela um barzinho onde tinham bebidas que ela gostava e recebia as amigas toda quarta-feira para tomar um vinho. E aí eu falei para ela sobre essa questão que eu estou te falando agora e aí eu disse o seguinte para ela, que talvez é uma reflexão que você possa ter. Será que esses amigos que você tem, que tomam álcool com moderação, eles continuariam te vendo se não fosse a bebida? Será que essa reunião que vocês têm, esse jantar que é tão importante, de amigos tão queridos, ele existiria se não fosse o álcool? Para ela, essa informação foi um grande choque, uma grande surpresa. E ela falou assim, Vitor, eu acho que sim, porque caso isso não fosse acontecer, caso tirasse o álcool e acabassem, faz 10 anos que toda quarta-feira a gente se reúne. Se tirar o vinho na hora que for ser na minha casa e impedir que elas venham, ah não, Vitor, isso não vai, são minhas amigas. Aí, mas ela quis testar.
E ela experimentou. Falou, gente, olha só, estou com uma situação assim aqui na minha casa. Eu resolvi então que na semana que vem a gente vai fazer o nosso jantar com suco, com outras bebidas, né, que não tenham álcool. Bora! Das 4 amigas, chuta quantas foram? 0. 0. 0. Falei assim, ué, mas por quê? Porque a pessoa começa a perder a noção, começa a perder o valor do que importa. É o álcool ali. Ali é o centro, é o álcool. Porque o álcool ele vai entrando assim. Você acha que ele vai entrando, obviamente, na vida de alguém? Ninguém é trouxa. Não tem ninguém que é burro, trouxa. Isso não existe. Isso é um xingamento. Se o álcool entrasse, obviamente, negativamente, seria muito mais fácil, mas não é. Ele entra devagar, ele entra por baixo da parede, ele entra pela fresta. Você está entendendo? E as pessoas vão nutrindo relações relacionadas com álcool e aí vão ter parceiros de bebida. Sua vida não importa para aquela pessoa. E não estou dizendo que tem algo errado com isso, da pessoa. Mas na minha concepção, isso é uma questão que... Isso são ferramentas sociais maiores, que as pessoas acabam se envolvendo sem nem perceber. Tá entendendo? E aí, se é difícil para você ficar sem beber, mesmo você que se declara uma pessoa que não tem problema com álcool, imagina a pessoa que tem problema com álcool, que o cérebro dela acende, vira uma árvore de Natal quando tem álcool por perto. Experimenta um dia perguntar para a pessoa que você ama, pega um trajeto de carro ou de ônibus, ou de um trajeto longo, na sua cidade, que seja. E pergunta para ela quantos bares, se é uma pessoa que vai em bares, quantos bares ela encontrou, mesmo que seja uma cidade nova. Quantos bares tinha naquele percurso? Muitos vão saber te dizer. E você nem deu bola. Mas quando tem uma pista, quando tem alguma coisa relacionada ao consumo de álcool mais comum daquela pessoa, ela não consegue nem não prestar atenção. Ela tem que fazer força para não olhar. Uma coisa que para você nem apareceu. É o tipo de coisa que se a gente pegar, e tem estudos que mostram isso, uma pessoa que tem uma dependência de uma substância, e você mostrar uma imagem no meio de uma tá lá, mostra uma imagem qualquer, neutra, uma natureza, aí você mostra uma imagem de menos de milissegundos, em que a pessoa não consegue nem conscientemente perceber que apareceu uma imagem ali. Se for uma imagem relacionada à substância de problema daquela pessoa, o coração dela acelera, a mão dela começa a suar, a pupila dilata e ela nem teve consciência daquele estímulo. Você tem noção o quanto o cérebro de uma pessoa que tem problema com álcool ele é uma luta? Você não precisa fazer nada com essa informação, eu só estou te dando uma informação. O que você vai fazer com essa informação é outra coisa. E aí quando você olha e fala, Vitor, mas eu não tenho um problema com álcool, o que custa ele então parar, já que quem tem problema é ele, e eu não precisar parar? Pois é, daria para fazer a mesma pergunta para o outro lado. Que custa, por que será que custa tanto para você? Abrir mão de uma coisa que é tão importante para você. Estranho, né? Mas é o prazer que eu tenho, mas, né? Parece ser um grande prazer, né? Um grande prazer a ponto de você colocar em risco uma situação, vendo uma pessoa que você ama tendo um problema grave, potencialmente fatal. Será que isso é só você não se importando com esse relacionamento? Que pode ser. Não conheço você, não sei. Ou será que o peso que você tem dado para o álcool ele tem tomado proporções que você não se deu conta ainda? Do tamanho do peso que você tem dado para o álcool. Eu não estou dizendo, eu estou te perguntando e eu não tenho a resposta aqui. Isso aí é uma reflexão para você. Não te conheço, né? E aí o que acontece? Qual que é o jeito certo, então? Você não vai chegar... Eu te falei antes que você não vai usar essa live para chegar e falar para a pessoa que ela tem um problema. Você não vai chegar e falar para ela que você não é capaz de controlar. Você não vai argumentar. Porque isso só vai gerar mais vergonha, isso só vai gerar mais dúvida. Mas peraí, porque lembra? Eu te falei das duas coisas. A ideia de que a vida pode ser boa sem álcool. Boa e natural. Normal. Não é, parou de beber, virou crente.
Parou de beber, virou uma pessoa chata. Isso é uma ilusão, é uma viagem. Não tá ligado uma coisa com a outra necessariamente. Tem gente chata que bebe, inclusive a maior parte das pessoas chatas bebe. Não tem nem estudo falando sobre chatice, né? Pra poder dizer isso. Quantas pessoas são chatas? Chata, né? Mas fica esse papo furado, né? De quem não bebe é chato. É uma crença. Viagem. Total. De uma pessoa que não trabalhou mais tempo na vida, não se esforçou mais tempo na vida sóbria para tentar equilibrar a vida e organizar o seu estilo de vida. E aí ela vai ter menos facilidade para ter uma vida prazerosa sem álcool. Simplesmente por falta de habilidade que se desenvolve. Não é porque a vida não tem graça. É porque é uma coisa que é construída. Você construiu várias dessas coisas na sua vida sem nem perceber. E às vezes você construiu com um álcool no meio. Aí precisa reconstruir caso vá parar de beber. Tá entendendo? Então, se você quer, qual é o jeito certo? É você demonstrar... através do método ACA que eu ensino no curso ACA, eu ensino ferramentas passo a passo que vão te levar ao que eu vou te falar agora. Que é você demonstrar clareza comportamental e clareza na comunicação. Quando você quer mostrar para a pessoa, né, você quer que ela beba controladamente, você já entendeu, né? Para ela controlar o consumo de álcool, ela vai precisar não beber. Porque beber vai levar ela a perder o controle, ou hoje ou amanhã, ou essa semana ou na próxima. Mas beber não dá. Não dá. A não ser que não seja alcoolismo. A não ser que não seja alcoolismo, a não ser que seja só um uso problemático, que foi pontual, não era tão grave, talvez possa dar. Mas é a minoria, e daí não era alcoolismo. Então, não dá para esperar que uma pessoa que tem alcoolismo vá beber qualquer quantidade e ficar tudo bem por muito tempo. Então, você tem que demonstrar clareza na comunicação e nos comportamentos de que não beber é uma boa opção e que você não é assim, ó, você não vai convencer ela de que, olha, argumentativamente de que o álcool é ruim. Mas você vai demonstrar através do seu comportamento que você tem preferências e limitações. Preferências de não participar de momentos em que ele vai beber e preferências de participar, sim, com mais entusiasmo de momentos em que não houver álcool. E aí não tem muito como fugir para quem acha que dá para levar as coisas de qualquer jeito, na superficialidade. Fazer quem ama parar de beber é uma jornada de transformação. Para muitas pessoas, uma transformação muito grande. Na direção de uma vida melhor. Mas uma transformação. Tem coisa que não dá para mentir. Ou se dá, não dura muito. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada dentro de você. Por exemplo, agora que você está começando a entender um pouco mais, o quanto às vezes a gente acaba, né, as pessoas podem acabar iludidas pela ideia de que o álcool é muito importante para a vida, necessário. Você já começou a perceber a importância de você alimentar o pensamento, você questionar isso. Peraí, como é que pode? E aí começar a nutrir essa clareza. Olha, eu não quero estar junto de momentos de bebedeira, ok? Eu não posso controlar o seu comportamento. Porque o método ACA não é sobre controle, é sobre influência. Porque controle dura pouco. Influência dura no longo prazo. Tá entendendo? Então, comportamentalmente, é não ir. Essa minha aluna não tem jantar aquele dia. Se vai ter álcool, não tem jantar. Ou vai ter jantar, mas você vai lá jantar. O que você vai fazer, eu não sei. É uma pena, gostaria, mas eu vou fazer outra coisa. Eu não vou estar junto no momento que eu sei. Porque se eu sei que dá ruim, por que eu continuo fazendo aquele negócio que eu sei que dá ruim, esperando que vai ser diferente? E agora que você está entendendo como é que o álcool lida no cérebro para que isso aconteça, você percebe como é loucura ficar pedindo para a pessoa beber moderadamente. Só está humilhando ela, só está fazendo ela se sentir mais mal, só está fazendo você próprio sentir mais raiva da pessoa porque você está pedindo uma coisa que não dá. Não dá, tá pedindo uma coisa que não dá. Essa é comportamentalmente. Mas assim, com uma postura não de, ó, você é um idiota, você é um desgraçado. É uma postura de, ó, eu prefiro outras coisas. Eu tenho outras preferências. Eu adoraria jantar com você, mas pra mim é importante que não tenha álcool. Senão eu prefiro fazer outra coisa.
E verbalmente é o quê? Você vai evitar competição. E a lógica é a seguinte, que você apenas está tomando decisões que te deixem mais confortável. Não é, olha, você é um cretino que vai escolher a bebida ao invés de mim. Porque falar isso influencia a pessoa geralmente a se afastar. Você vai estar cobrando 2 vezes mais força para a pessoa, porque a pessoa fica teimosa quando faz isso, porque tem um mecanismo do nosso cérebro de evitar se sentir controlado, pressionado. Então, só de você falar, ou é o álcool ou é eu, pronto, você já está acionando uma resistência que talvez não existiria. Aí você cria uma profecia autorrealizável. Viu? Ele escolheu o álcool ao invés de mim, mas você foi lá e acusou a pessoa que ia fazer isso. Essa acusação teve um peso. Teve um peso a mais pro lado de se afastar. Tá entendendo? Então a ideia é, você prefere outras coisas. Por que vai se colocar nessa situação? Se o outro não, ele quer se colocar naquela situação ou não está conseguindo sair daquela situação naquela hora, você não precisa ir junto em tudo. Você já pensou? Você não precisa aceitar tudo? Já caiu essa ficha? Você não precisa aceitar tudo de ninguém. Você não precisa gostar de tudo, você não precisa fazer tudo. Você pode se sentir bem. Você pode tomar decisões que façam você se sentir bem e você pode deixar outra pessoa num final de semana jantando sozinha, sei lá, ou vai do jeito que for, enquanto você faz outra coisa. Poxa, mas aí a gente não vai nunca se falar. Se virar uma queda de braço e se parar só nisso, talvez se afastem. Mas essa é a ideia do método ACA, não é só parar por aí. É construir laços, é construir, é alimentar o relacionamento de uma forma que isso seja algo que vai inclusive alimentar mais ainda o relacionamento. Você faz isso de forma estratégica e não de qualquer jeito. Isso só acontece quando você se compromete a fazer a sua parte. Porque, claro que todo mundo gostaria de que fazer quem ama parar de beber fosse algo fácil, mágico e imediato. E sem custo nenhum, de tempo, dinheiro, energia. Todo mundo quer isso, isso é absolutamente humano. O alcoolista também, ele queria eliminar todos os problemas da vida dele de forma mágica, rápida, imediata, sem custo de tempo e dinheiro. Todo mundo quer isso. Só que a maturidade vai te dando a clareza de que coisas boas e importantes têm o seu valor. E esse valor, esse benefício, ele é conquistado através de comprometimento. Por isso que para fazer quem você ama parar de beber, não dá para só pegar uma dica aqui, uma dica ali, isolada. Pode ser que ao acaso, você junte na colcha de retalhos e acerte algumas vezes. Mas se você não tiver a clareza do todo, do método todo, você corre o risco de errar em detalhes bobos, que economizariam anos da sua vida. Nessa minha aluna foram 20 anos. Por não perceber que não era para tentar fazer bebê moderado. E tem várias outras histórias também, como essa. Ah, vai no bar com ele para ver se ele segura. Ah, Vitor, mas quando eu vou no bar com meu marido, ele bebe menos aquele dia. Sim, você está funcionando como córtex pré-frontal naquele dia. E está fazendo ele pensar que ele não precisa, ele não tem um problema, já que você vai lá e esconde o problema. Aí ele não enxerga, não é que ele está de sacanagem, ele não enxerga, você está escondendo. Sem perceber e muito bem intencionada. Não é por má intenção. Todo mundo, mesmo as pessoas que a gente não entende por quê, mas todo mundo está sempre tentando sofrer menos e ter mais prazer possível. O problema é quando essa equação não funciona bem. E é a maturidade e é o desenvolvimento de habilidades que faz a gente ter comportamentos que vão aumentar a nossa quantidade de bem-estar e diminuir o nosso sofrimento evitável. Tá entendendo? Então, por isso que é importante o conhecimento para você entender o todo para fazer quem você ama parar de beber.
Para você estar preparado e poder usar isso como uma habilidade que sai naturalmente depois que você aprende e pratica. Certo? Então, um passo aplicável, prático para hoje. Para de beber. Você consegue? E não é só parar de beber na frente da pessoa. Aqui, ó. Bate no peito. Bate no peito e fala, ó, eu não bebo. Obrigado, eu não bebo. Vão olhar para daí e falar assim, ah, mas você não bebe? Credo, olha que pessoa que tá agora passou a ser uma pessoa chata, uma pessoa que não sabe se divertir, uma pessoa que, né? Mas a verdade é que quem não bebe, fala assim, ah, mas quem não bebe não tem história, ninguém faz amigos bebendo leite. Tira o álcool para ver quantos amigos sobram. Tira mesmo o álcool para ver quantos amigos sobram. Fez amigos? Ou o rolê é tão ruim que tem que encher a cara para aguentar? Será? Será? É tão legal assim? Tira o álcool para ver quão gostoso é aquele rolê. Quão gostosa é aquela conversa. Não costuma ser tão gostosa assim. E o rebelde real é a pessoa que não bebe. Porque você não tem histórias para contar se você não bebe. Mas quem não bebe é que tem realmente histórias para contar. Porque vive as coisas de verdade. Agora, você quer contar história ruim? História de coisa ruim, de decisões impulsivas? E claro, muita gente utiliza disso porque é muito comum que as pessoas tenham dificuldade de se expressar, que tenham dificuldade de fazer aquilo que é importante para elas por outros bloqueios emocionais. Que aí é um mecanismo de trauma transgeracional que a gente pode falar em outro momento. Que tem a lógica para mudar isso é a mesma. Mas as pessoas acabam achando que o álcool é necessário para se divertir porque elas não perceberam que elas podem se soltar e se sentir bem com elas mesmas sem o álcool. Elas só vão fazer isso a hora que as coisas começarem a ficar mais claras. E quando você não bebe, quando você não enche o saco, mas se posiciona do lado da sobriedade. Se posiciona, não é militando do lado da sobriedade, mas se posiciona. E aí, aplica o método ACA como um todo, aí você começa a ver grandes mudanças na sua família. Porque daí você vai ser uma fonte de influência para a sobriedade. E ao invés de alimentar o ciclo do alcoolismo, você vai começar a alimentar o ciclo da sobriedade, que vai gerando interesse e comprometimento no alcoolista em parar de beber. E a partir disso, começa a ficar possível experimentar e desafiar essa ideia de que a vida pode ser muito boa. Ou até, não precisa ser muito boa, mas melhor, menos ruim sem o álcool. Que a ideia é essa, é só isso que importa, não é? Ter uma vida mais valiosa, uma vida mais digna. E as pessoas acabam enganosamente achando que o álcool vai trazer isso. Quando se tirasse o álcool e pudesse encarar certas coisas, ou tivesse clareza de certas coisas, a vida poderia ser melhor. É um raciocínio que não adianta verbalmente, como eu estou falando. Tem que ter técnicas. E é isso que o método ACA te ensina. Certo? Então, gostou do conteúdo? Curte, confere se você está inscrito no canal, compartilha. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!